Uma polêmica foi criada em cima do manual de garantia da BYD. E nesse vídeo nós chamamos um time de peso para confrontar a fábrica em prol da garantia do usuário como você. Então dá só uma olhada que no final do vídeo eu vou anunciar que nós vencemos. Nós representamos você e nós conseguimos triplicar a garantia de um item, como você vai ver agora. A polêmica garantia dos veículos da BYD. Esse é o tema desse vídeo e a gente trouxe várias feras aqui, né? Primeiro, agradeço a presença aqui do Henrique, que é o diretor comercial da BYD. Aliás, a gente agradece aqui em nome de nós três aqui entrevistadores, porque não são todas as montadoras, né, Marcelo? Né, Rafa? Sim. Que se predispõe, obrigado Henrique, tá por assim, ter o diálogo com o público, porque aqui o Marcelo representa uma parte do público, eu outra parte do público e o Rafa outra parte do público. Então, vou apresentar aqui o Marcelo, muita gente já conhece, Marcelo Toledo, um Instagram fantástico. Meu brother, infelizmente eu não concordo, porque eu não achei nada ok. Eu fui dar uma olhada aí no manual do BYD Dolphin e não é exatamente o que a galera que está fazendo propaganda para esses carros está falando. O pessoal enche a boca para falar que é 8 anos de garantia nas baterias. E não é bem assim. Fala um pouquinho da experiência profissional, porque nós hoje vamos confrontar a BYD dentro de várias cinéticas. Fala, Marcelo. Legal. Eu sou entusiasta de carros, tenho a empresa, sou fundador da Toledo's Cars, a gente é a maior empresa de vistoria de pré-compra automotiva do Brasil, a gente já fez vistoria de mais de 1000 veículos e eu estou sempre falando sobre carros no meu canal e sobre carros elétricos também. Né? O Marcelo, ele pega os defeitos do carro, para você que vai comprar um carro, ele olha e faz uma vistoria minuciosa, então sabe tudo de todos os defeitos de todas as marcas. Por isso que ele hoje está representando o chato, no bom sentido, aqui no vídeo. O meu trabalho é esse. Esse é o teu trabalho. O meu trabalho é esse. O Rafa, que é o Uber do chefe, famoso, ele representa não só a classe dos Uber, mas também do usuário. Porque nessa polêmica da garantia, Sim. a gente tem uma questão que limita a garantia para o usuário profissional. Exatamente. Então, não é isso, Rafa? Exatamente. A gente vai tirar isso tudo a limpo. Obrigado, Henrique, aí, por estar vindo aqui, dando voz aqui, não só pra gente, mas pra vocês aí. Verdade. Gente, eu queria começar esse vídeo, antes da gente confrontar, tá, Henrique? A gente vai ler a garantia de 3 ou 4 montadoras, fechou? Então vamos começar aqui pela garantia da Volkswagen. Dentro da política de qualidade da marca, buscamos sempre inovar e oferecer as melhores expectativas, tá? A garantia total de 3 anos para todos os modelos nacionais importados vendidos a partir de 2014, né? E também a Amarok possui 3 anos de garantia total, limitada, todos os veículos, a 100 mil km em caso de uso comercial. Vou ler mais uma montadora aqui, no caso a Toyota, tá? Condição de garantia. Neste caso, no caso de motorista de aplicativo, Tá bem específico. táxi e frotista, tá? Destinatários de pessoa jurídica, neste caso a garantia ficará limitada ao período de 60 meses ou 100 mil quilômetros. Estamos falando da Toyota. Aqui não tem, a gente está sendo, é só um leitor do manual, tá, gente? Falando. Tá? Ninguém está falando comprometendo a marca. No caso dos veículos híbridos, a Toyota, ela disse, além do período de cobertura básica, a Toyota do Brasil oferece a garantia estendida de 36 meses ou 200 mil km, o que ocorrer primeiro, totalizando 8 anos de garantia. Tá? Depois a gente vai chegar na BYD. E a gente tem a Volvo, que o Marcelo pegou também. A Volvo, 3 anos, 160 mil km. 160 mil quilômetros. Então, gente, só para deixar claro, não muda nada. Mas dos 4 aqui, quem deu uma batida na garantia foi o Marcelo, que faz parte da profissão dele. Exatamente. O que é que te incomodou, Marcelo? Então, Manda pedrada. Eu fiz o vídeo falando com o pessoal porque a gente precisa informar o público, né? E a informação que a gente tinha até então é que a garantia é de 8 anos, tanto para os motores como para a bateria. E essa diferença para quem vai utilizar o veículo para fim comercial. E também não ficou tão claro, né? Porque fala táxi, locadora. E alguns outros aspectos também que chamam bastante atenção, principalmente, do meu ponto de vista, que eu acho mais que destaca é com relação à multimídia, que é uma multimídia fabricada pela própria BYD e que, do meu ponto de vista, tem um período de garantia extremamente curto, são apenas 12 meses, né?
E um outro item que eu também acho importante a gente tem que apontar. falar daquela energia que tu falou. Eu- Vamos lá, eu- bota sangue aqui no negócio. Pô. Mas me Ó. deixar com medo, eu vou embora. Você fala com Não. aquela energia toda. Reaperto, ajuste e verificação de ruídos, 3 meses. Garantia legal apenas. Quer dizer, então, o cara comprar um BYD, começar a fazer um barulho, ele tem 3 meses para reclamar. Passou 3 meses, problema seu, ele vai ficar com o carro fazendo barulho, chacoalhando, parecendo uma escola de samba. Isso ocorre porque um período tão curto de garantia para esses itens chama atenção. A gente precisa saber o porquê e se é de fato uma política ou não. E a gente precisa, já que a gente está sendo ouvido pela montadora, Deixa eu falar. a grande pergunta, além de deixar ele falar, será que a gente pode ter voz para trazer à tona o incômodo de alguns, um diálogo com a montadora, e nesse ponto o Henrique vai falar um pouquinho. E rapidamente, Henrique, vai ajudar quem já comprou e quem pretende comprar. É muito importante isso. Exatamente. Primeiro de tudo, eu queria falar que é um prazer estar com vocês aqui, de verdade. Obrigado. Né? Gosto, sigo todos vocês aqui. E o que acontece com a BYD? Né? Como eu falei, eu sou diretor comercial da BYD. E qual é o profile da nossa companhia? A BYD sim escuta. A BYD sim quer tratar cada cliente como se fosse único. Né? Então a gente tem ali um comitê de crise onde o presidente muitas vezes se envolve em um caso único de um específico cliente. Exatamente por quê? A companhia é nova no Brasil, né? Nós estamos chegando agora no Brasil, estamos chegando no Brasil com automóveis. Aí ele até se assustou quando eu falei para ele. A BYD completa esse ano 10 anos de Brasil. Nós estamos aqui pioneiros em várias frentes, mas no automóvel somos entrantes. E o que acontece? A gente quer escutar para que a gente possa argumentar, explicar, esclarecer e, por que não, alterar alguma coisa que eventualmente não faz sentido. Pô, isso aqui não faz sentido, isso aqui não tem aderência. A companhia está aberta sim a escutar, né? E ter uma postura, porque assim, a gente é super dinâmico na nossa comunicação, no nosso marketing, né? Aí todo o pessoal do digital sabe que a gente quer estar perto. A gente tem que ser isso também na tomada de decisão, né? Também na avaliação das coisas internamente. Então, algumas coisas, por exemplo, do livrete do próprio Dolphin, né? Que é a garantia do motor e da parte dos controladores elétricos. Isso foi algo que a gente atualizou na garantia do carro no Festival Interlagos, né? E que faz parte fazer uma errata e anexar o manual. Deixa eu só Então, contextualizar um que a gente não falou o que era isso. Eu acabei falando primeiro do Porque problema. o manual ainda diz 5 anos de garantia de motor. Com qual quilometragem, Marcelo? 500 mil quilômetros. Com 500 mil quilômetros. 500 mil quilômetros. E a bateria, 96 meses, 8 anos. E Então, é noticiado que a bateria 8 anos e o de motor motor e 8 anos de garantia de bateria, sendo um motor com 500 km ainda de limite, Henrique? Isso. O motor de tração, sim, ele tem 8 anos de garantia. Então 8 a gente... 8 anos. Então precisa corrigir aqui o manual. Isso, tá errado. Tá errado o manual. Tá errado o manual. Bom. Então, o que acontece? Tá errado a gente o manual. fez uma errata para que os concessionários anexem ao manual. Os manuais novos estão sendo impressos com a política correta, porque isso foi algo que a gente alterou em curso. Na apresentação do CIEL, foi quando a gente alterou a garantia de 5 para 8 no motor. E aí isso vale, ou seja, isso vale para todos os clientes que compraram ou que vão comprar. Tá. Então essa política... Quem já comprou também. Também, mesmo que o Mesmo- manual esteja escrito 5, a garantia de motor de todos os elétricos, ela é de 8 anos. Legal. Tá, Então, esses 8 anos, ele tem os 500 mil ou é sem limite de quilometragem do motor? do Como é a motor é bateria? 8 anos ou 500 mil. Perfeito. Tá bom, Marcelo, 500 mil? Nossa, 500 mil. Você sabe quantos carros eu fiz com vistoria com mais de 500 mil? Ou com 500 mil? Ou com 200 mil? Ainda nem eu ia. A gente fez mais de 1000 vistorias de carro. Com 200 mil tu ainda não fez. Ainda não fez. Que legal. Com Tem um 200 indicador legal, né? O Fera conhece esse carro. Nós temos um carro, uma Van T3, que trabalha em rodovia, monitoramento de rodovia aqui no estado de São Paulo. E essa van hoje tem quase 900 mil quilômetros. E tanto a bateria quanto o motor de tração dessa van são os originais componentes ainda. originais de fábrica. Então você vê, a garantia realmente poderia e pode ser muito mais estendida porque a montadora tem consciência do produto que coloca no mercado. Se ele tem capacidade de rodar, suportar o uso
né, de tantos quilometragens, não tem por que limitar isso, nem esse período, né? E eu acho que É as que aí- pessoas também... e aí mas também tem um pouco de diferença de regime de uso, né? Você pegar um carro que trabalha em rodovia, né? O carro de rodovia acaba que ele sofre muito menos do que um carro de uso urbano. Esquenta Então, assim, menos. esquenta menos, Mas o ande e para é menor. O pessoal do aplicativo entra no uso comercial ou não? Isso não ficou muito claro, porque tem um pessoal entendendo o seguinte: se eu sou pessoa física, comprei o carro, vou utilizar no meu uso comum, e aí de repente tenho o meu trabalho, mas de vez em quando eu quero fazer um Uber, um aplicativo, fazer uma renda no final de semana ou 2 horas por dia. Tem gente que vou trabalha além. assim. Trabalhei 6 meses na Uber e parei de trabalhar, só que eu tenho o restante da minha garantia, por É, exemplo. Qual vai ser o critério para decidir o que é ou não uso comercial? Ou o uso comercial é o cara do ovo? Olha o ovo! Os caras usam uns carros bons, hein? Usa! No Já manual- pensou o carro do ovo de Dolphin? É, Ia ser no engraçado. manual tá É. táxi e locadora. Como exemplo, Como entre exemplo, outros, sim, né? entre Como outros. exemplo. Isso. Então, esse, de novo, é outro ponto interessante, né? Vendo o próprio seu vídeo, a gente levantou isso como um issue dentro da companhia. Sim. Hoje a gente está avaliando de como escrever realmente uma normativa para que isso fique claro. Até Porque que os realmente, outros quando vocês levantaram a mão, mostrou que isso não está claro. Então, assim... Nem os outros manuais. Isso. Nem os outros. Porque Não, tem nem os manual que outros. classifica, o uso comercial é o CNPJ, quem comprou o CNPJ. Sim. Outros que especificam, como o Fera leu aqui, é táxi, tal. Então, o que a gente está fazendo hoje, né? Então, o nosso responsável lá, o head de pós-vendas, junto com o nosso time da matriz, já está avaliando de como escrever uma errata, né, para que seja incluída no manual posteriormente, mas que seja válida para todos os manuais anteriores, explicando um pouquinho mais do que é isso. Porque esse interpretativo, e aí eu vou fazer uma postura bem de consumidor e não do cara da BYD, interpretativo como está aí, ela deixa o negócio aberto. Sim. Então, Exatamente. porque assim, é o que você falou, eu comprei o carro no meu nome, eu sou pessoa física, eu não sou comercial. Sim. Mas Isso. eu usei para rodar no Uber. Tá, usei quanto? Como é que você sabe que eu rodei 1, 2 ou A 3? fábrica, tem quantos acesso, quilômetros? a fábrica tem acesso ao banco de dados da Uber, da Então. 99. Tem. Mesmo porque a gente sabe que no final das contas, quem vai dar a palavra se está ou não na garantia é a montadora. Claro. Mas o consumidor precisa saber o que ele A regra do pode jogo, ou né? não fazer com o veículo para ele ter determinado período de garantia ou não. Fundamental. Que as empresas gostam de fazer políticas diferentes para quem vai utilizar como fim comercial. Isso a gente já sabe, a gente está no mercado há muito tempo. Isso não é novidade, né? Eu só ainda fico em dúvida com o seguinte sentido. Tá. Como é um carro elétrico, não é um carro a combustão. O carro a combustão, motor a combustão, tem mais de 200 peças no motor. Sim. O motor elétrico ele é muito mais simples do que um motor a combustão. Sim. Então, no motor a combustão, você tem muito mais coisa para quebrar ao longo do uso. Claro. Então, quanto o cara mais usar, mais coisa vai quebrar. Faz sentido entender que o uso de aplicativo é uso severo. Agora, para um carro elétrico, o que vai mais sofrer de desgaste de uso severo, no meu ponto de vista, são os bancos, que a pessoa senta, pneu, Marcelo, freio. aí eu vou falar como conhecedor, Claro. o Henrique pode me corrigir como fábrica. O uso urbano do para e anda, sobe ladeira, para, anda. Você está com asfalto quente, trânsito quente, fumaça saindo do carro da frente. O asfalto, ele traz uma temperatura. A bateria do carro, ela é composta na sua degradação pelo calor também. E aqui a gente tem um celular. A primeira pergunta é, se o celular vicia a bateria, por que o carro não vicia? Vicia vai perdendo a capacidade de carregamento. Pois é, Vida mas útil. você vê algum líquido de arrefecimento no celular? Você vê algum gás? No caso da BYD, as baterias têm gás de arrefecimento. Então, você tem uma eficácia quanto à dissipação de calor muito maior. Porém, o calor do solo, do asfalto parado, de você não andar, parar e andar. Toda hora que eu acelero rápido, se você estiver numa área de risco, ela está acelerando, freando, correndo, está esquentando. Eu já fiz isso, consegui uma vez no meu BYD entrar no modo de segurança, que é raro. Só consegui entrar uma vez. O meu carro ia de 0 a 100 em 4 ponto alguma coisa de segundos. Ele foi para 6,5 porque ele entrou no modo de segurança, porque eu estava numa área de risco no Rio de Janeiro, era de noite, eu andei muito rápido e ele começou a pedir, mas foi uma situação, cara, tipo, situação de... Parece que eu estava fazendo Velozes e Furiosos, tá? Então, assim, é uma situação que eu só consegui fazer em 2 anos, uma vez. Então, só para entender... Chegando nisso, só que o carro elétrico, como híbrido, ele é mais eficiente onde para. Sim. Então, assim, acredito que a BYD vai estar preparada
para essa situação. Porque quem compra um carro desse é para andar na cidade, é para andar onde para. Quando você viaja, a autonomia é menor. O que o Fera falou, todos os pontos, né, eles se conversam, né? Então, sim, quando a gente fala de um uso severo, para qualquer carro que seja, vão ter componentes que vão sofrer mais, seja uma bateria com calor, seja um motor de tração no arranque para, ele sofre mais. Então, assim, o que a gente vai buscar nesse ponto, e que, de novo, olhando o material, principalmente que você fez, Marcelo, e depois tudo que saiu depois, olhando, a gente viu que realmente foi algo que não está claro. Sim. E eu acho que o mais importante disso é o estar claro. E a gente tomou tanto zelo no escrever esse manual para tentar detalhar, porque eu acho que a pior coisa que tem é você achar que você tem garantia e o dia que você chega lá o cara fala, não, mas esse isso é o problema. não. Esse assim, é o problema. A gente quis ser tão específico, tem coisas que estão tão escritas e até demais nesse manual, e essa questão do comercial ou não está clara. Então, eu acho que a nossa lição de casa, que já está sendo feita em relação à questão desse uso comercial ou não, é fazer um descritivo, o que é considerado uso, o que é o uso comercial, o que é o uso não comercial. Porque, por exemplo, uso comercial é só CNPJ. Tá bom, comprei um carro no CNPJ da minha empresa. Sou eu, Henrique, que vou usar. Particular. Isso não é um uso comercial, isso é um uso particular. Exatamente. Então, é isso que a gente vai escrever. Vai sair também alguma errata aí adicional. Perfeito. A do 8 anos está pronta. Tá pronta. Já está na mão da rede, isso já está Perfeito. 100% válido, o cliente nenhum vai ter problema. Mas a do uso comercial não, a gente quer escrever. E até faço um desafio, compartilho com vocês antes da gente publicar, para que a gente possa... É isso que a gente quer ver. Antes da gente tornar pública, eu mando pra você. O que você acha? Não, ficou Joia. ruim ainda, vamos escrever melhor. Legal. Tá melhor do que todas as outras que você leu. Sim, e Legal. outra coisa, importante falar, eu falei antes com o Henrique aqui, eu fui o único que falou antes com ele aqui, e ele me falou da questão dos 3 meses de barulho para avaliar. Ele falou, Fera, desculpa, a gente pode realmente mudar o dizer. Por quê? O carro, se ele fizer barulho, é porque ele está com problema numa porca, ele está com problema numa presilha, num plástico. O plástico tem garantia, a presilha Barulho não é tem. problema, né? Alguma coisa Sim, que faz o é barulho. alguma coisa Então, que faz o porque barulho, é faz- garantia de barulho. Vem cá, você pega os clientes Sim. exigentes. Claro. E já pegou um cara que não tira o barulho, Sim, então. mas você nem ouve o barulho, mas É. ele fala que tem. Tô ouvindo. Eu ouço Você esse barulho. já pegou isso? Eu já peguei. Então, meu amigo, eu entendo a defesa até certo ponto, mas eu acho que tem coisas ali que tem que ser melhoradas. Sim, Né? sim. Essa questão mesmo do barulho, o Fera, só explicando aqui para quem não viu, né? No nosso manual tem um ponto que diz que a garantia para barulhos, ruídos, reapertos, Isso. ela é de 3 meses. E aí, lendo, a gente discutindo hoje mais cedo, eu falei, peraí, Fera, mas barulho, não existe barulho para ser consertado, existe a causa do barulho. Então, se eu escrevi um manual que tem 78 mil itens lá explicando que a garantia é X, Y, Z, o barulho vai estar conectado com alguma coisa, que tem garantia ou não. Mas barulho não existe, né? Que O faz, item parte barulho. que faz parte do pacote de tempo de garantia de 5 anos, né? Então, nesse item barulho, então, o barulho ele sempre vai estar conectado com algum item do carro, que já tem discriminado no manual se ele tem garantia ou não tem. Então, a gente vai Agora, isso... eu queria falar com o Uber do chefe uma questão. Ainda voltando na questão das baterias e do motor elétrico para o motorista de aplicativo. Tá. Colocando nos 60 meses, 5 anos, 150 mil quilômetros. O cara trabalha todo dia com motorista de aplicativo. Ele vai rodar isso em 1 ano e meio, 2 anos? 150 mil, um pouco, não, 2 anos, 2 anos? 2 anos aí aproximadamente. Porque a Talvez preocupação... um pouquinho menos, mas porque na média 2 a anos. preocupação é, como o item de bateria é um dos itens, é o item mais caro do veículo Sim. elétrico, isso traz essa insegurança. Em 2 anos, é um período muito exíguo, por mais que a gente considere a quilometragem, porque a gente sabe que eles têm essa capacidade de rodar tanto. Sim. Né? 150, se a gente tem algumas montadoras, você pode pensar, o cara está brigando por 50 mil, mas tem algumas montadoras que dão 200 mil 200 quilômetros. mil. Isso que eu ia perguntar também se seria possível. E tem outras, como a Tentar, gente né? viu no manual, que dão 100, Que dão 100. 60, Sim, 150. é que também, Fera, a gente Sim, a gente tem tá o seguinte, brigando, E assim, Isso. eu entendo aí de É uma novo, marca voltando nova pro lado aqui do para o consumidor, mercado, E mais do que a marca, né? Sim. É uma tecnologia nova, né? Então Também. eu sempre tento me colocar, quando a gente vai fazer alguma decisão dentro da companhia, na cadeira do cliente. Você não é no lugar do cara, né? Então, quando você expõe no lugar do cliente que compra um carro elétrico hoje,
na maioria das vezes, é o primeiro carro elétrico do cara. Ele nunca teve um carro elétrico. Sim. Muitas vezes nem eletrificado. Sim. E aí o que acontece? Aí a gente vem numa cultura, eu tenho 44 anos. Cara, eu nasci dentro de um carro a gasolina e eu fui andar no meu primeiro carro elétrico, eu tinha, há 9 anos atrás, eu tinha 35 anos. Quando eu entrei na BYD, depois de trabalhar com automóvel minha vida inteira, com 35 anos eu sentei num carro elétrico e falei, cara, que é isso? Ó. Então assim, hoje o meu entendimento de um carro desse com certeza é diferente de muitos dos meus clientes que estão comprando. E essa demanda ou esse anseio maior de uma garantia é exatamente para te falar, meu, fica tranquilo que esse negócio funciona, vai durar a longo prazo, porque muitas vezes o carro é a economia do cara de muito tempo. Sim. Então, assim, Porque E a aí garantia você ela tem- comunica isso com quem vai comprar. Né? O meu público, por exemplo, quando a empresa chega, ela coloca aham. pé na mesa e fala, eu seguro o meu produto por 5 anos e, sei lá, 200 mil quilômetros e 8 anos, eu cubro, independente de quilometragem, passa essa confiança Sim. de que realmente, porque ninguém quer usar garantia, Bom, galera. O mas negócio é o seguinte, garantia A é melhor bom. garantia é que você não usa. Exato, é bom ter. Essa Mas é olha, a Igual verdade. seguro. Gente, muita gente. Aí eu vou entrar em defesa de uma coisa aqui particular, porque eu não abro. É igual o Rafa chegar, o Marcelo chegar um parceiro. Olha, vou contratar você para você falar da minha empresa. Quem é do bem vai checar antes a empresa. Você não vai sair falando de uma pessoa, ainda mais se você tem uma lisura, um nome a zelar. Então, antes de falar da BYD, eu também sou chato. Você me conhece, eu sou chato. Marcelo falou, só vou por causa de você, porque eu sou da pancada. Nós estamos sem moral, hein, Rafa? É. Só veio por causa do pé. O Rafa aqui sabe como é que eu sou chato. Inclusive, um dos caras que apoiou ele a comprar o carro foi o Fera aqui. Então, eu antes de falar, eu pesquisei muito. Então, assim, as pessoas falam, a BYD é nova no Brasil. Ela é nova no Brasil, mas ela faz carro na China desde 2013, certo, Henrique? Estou errado? 2008, desculpa. Então, assim, nós analisamos também os carros que chegaram em 2016 e foram para a frota da Americanas.com em 2017, foram para a frota da CCR, Mercado Livre, Nespresso. Esses carros são carros de trabalho, Uso severo. que o usuário chega, bota na tomada, não quer saber se está com 90%, 100%, vai deixar a noite inteira carregando. E o carro analisado antes de eu falar da BYD, era um carro, na época, com 700 mil quilômetros na Americanas. Não, na concessionária de rodovia, né? Não, Que de era 700 Americanas. O da rodovia estava com 800. na 800, época. isso. E com, segundo o Wagner, né, que é o gerente de pós-venda da montadora, A com bateria mais de original. 96% de... Eu quero fazer uma vistoria nesse carro. Bora? Aí, ó. Fechou. Filmar, Boa. eu quero olhar suspensão, a gente vai tentar olhar a vida útil da bateria, Acho que ainda, vale saúde. a pena ser Eu acho seguinte, interessante. Vale a pena, tá lançado um desafio aqui para a Se tem montadora. plaquinha, tem vistoria rolando. A gente Não, vai- não só isso, analisar o histórico Sim. de troca de itens, porque aí você vai O que falar. teve? Qual foi o custo de manter um carro desse rodando tanto tempo assim? A gente tem um case para E isso. outra coisa, eu pergunto para você que está vendo o vídeo, que está em dúvida, quantas vezes o micro-ondas da tua casa deu problema? A máquina de lavar, tirando o rotor, né, que ele pega o peso ali, o motor, quantas vezes a geladeira deu problema? Quantas vezes vários itens, né, da TV a cabo, é difícil dar problema a eletricidade. Marcelo pega carro. Eu também tenho algumas coisas envolvendo oficina, né, retífica, instalação de acessórios. A gente tem medo de alguns carros. Mesmo zero. Sim. Quando você pega um motor a combustão, cara, basta você ir no posto errado que vai dar problema, Acabou. né? Não, você pode Se preocupa simplesmente com o preço da acabar com os gasolina bicos injetores do veículo, que é o que está E acontecendo bater com motor. muitos E veículos bater aí. motor. e o combustível. Por causa do combustível batizado. Entupiu um bico de injeção direta, o que acontece? Acabou. Bateu o motor. E outra coisa, Já fala era. do custo da bateria. O motor de um Fiat Toro, por exemplo, vou dar um exemplo, custa mais de 70 mil. A diesel. Então, gente, é só para tirar esse estigma. Mas agora eu queria fazer um negócio. Não, eu queria saber. Falta Mas eu a- quero- Eu quero saber da multimídia. multimídia. Falta Então, multimídia. peraí, vou botar o dedo, vou botar o dedo aqui. Eu primeiro. Vou botar o dedo nos três. Eu queria fazer só uma observação, de repente quem está vendo em casa não está entendendo. Ele falou de diversas empresas do carro, e aí vocês estão pensando, mas como é que esse carro está com a BYD? Por que esse carro está com a BYD? Então, só para ficar claro, esse carro foi alugado para essas empresas.
Então, como era uma fase inicial, nós alugamos e não vendemos. Então, esses carros voltaram para mim pós o contrato. Legal. Então, por isso eu conheço a manutenção e por isso o carro está comigo de volta. Não é porque foi devolvido por nenhum tipo de E problema. nunca trocou o pack de bateria? Nunca trocou o pack de bateria. Com quantos mil quilômetros? Eu tenho de 300 a 800. A 800. Vamos pegar com maior quilometragem para fazer vistoria. Vamos junto? Vamos combinar, Vamos. você tem da Vamos. vistoria, Vamos. a gente vai combinar, ele vai Legal. gravar o conteúdo dele desmontando esse carro, mostrando. Legal. A gente coloca o nosso pessoal de pós-vendas ali para te auxiliar, para te Maravilha. passar informação que de repente precisa do nosso equipamento. Mas acho que vai ser uma experiência Vai. interessante para a gente. Dedo agora apontado. Dedo apontado. Bora. Vai lá na ponta. Multimídia. E a multimídia. E a multimídia, eu quero saber da multimídia. Porque a tela é maravilhosa, ela gira, ela dá cambalhota, dá pra fazer karaokê, não dá? Você vai enquanto dirigindo o Uber, passa o microfone. Muitos falaram. Canta aí, canta aí. Muitos falaram o cérebro do carro. Porque o que- controla tudo, ar-condicionado. Mas é uma tela. Mais ou menos, É uma tela. é uma tela. A gente fica assustado, eu vou defender o público, porque eu já fiz vídeo de central multimídia de alguns carros de 63 mil reais. De multimídia de 30 mil. A multimídia da BYD, eu já sei o preço, mas eu não quero polemizar. Mas é muito mais barato do que 5 revisões, Sim. né? Do que 10 revisões, no caso, que é o período de revisão gratuita que a marca oferece. Mas, e aí? Se ela é boa mesmo, 12 meses é muito pouquinho. É um celular 12 Você meses. melhora, Dá consegue pra melhorar, melhorar. é Sim, possível. a gente o que acontece? Primeiro indicador que eu tenho da multimídia, né? O TAM a gente está comercializando aqui no Brasil desde o começo de 2022, então o carro tem aí basicamente não, o carro tem 2 anos de comercialização, em torno aí de suas 500 unidades vendidas. Já fiz vistoria em TAM, foi o primeiro carro que a gente fez vistoria de carro elétrico na minha empresa, foi um BYD TAM. Do editando. Sim, que é o carro que está mais tempo no mercado. Né? Isso. Antes de E aí a acabar, gente eu vou avaliou. perguntar, antes de acabar, eu vou perguntar o que o Marcelo achou. Mas vamos Tá. lá. Beleza. E aí, enfim, a gente, se eu colocar índice de defeito da multimídia nessa frota que a gente já está falando com 2 anos, cara, é basicamente, se não zero, né? A multimídia, sim, é um componente que assusta, até porque, assim, tudo se controla lá, a complexidade dela girar, e aí a primeira coisa, você fala, pô, 1 ano de garantia, acabou a garantia, esse negócio vai custar o carro. Não custa o carro, tá? Então o Fera falou dos preços das outras, custa ali bem menos de 10 mil reais, então assim, não é um negócio proibitivo, é caro. Não estou dizendo que menos de 10 mil reais é barato, mas não é um negócio proibitivo. Isso Porém, se tiver que trocar toda. se tiver que trocar, arrancar não consertar, arrancar e trocar. Tá, porque às vezes pode ser que tenha reparo. Reparo, exatamente. Às vezes é só um pequeno componente. que Exatamente. depende muito. Às vezes é um negocinho, Sim. ou só a tela, porque a tela tem uma inteligência por trás. Sim. Às vezes é só a tela. Então, o que acontece? A gente sim, vamos falar com essa lebre que vocês levantaram, a gente está avaliando internamente, não é um item que seja um problema eventualmente para a gente fazer uma extensão dessa garantia, como você mesmo falou, Marcelo, nós fabricamos, Exato, então não é exato, algo exato. que é um grande problema. Eu me comprometo que esse item está em avaliação. Vou anotar aqui, Pode nós vamos anotar. cobrar. Está em avaliação e assim, Nós e vamos mesmo que voltar a seja, falar eu até disso. Eu até brinquei com o Fera, né? Hoje É. a gente tem aí em torno de 18 mil carros vendidos e o primeiro com 2 anos que seria um TAM e tem bastante carro com mais de 1 ano. Eu até falei pro Fera, eu vou repetir aqui, se alguém tem um problema na multimídia, eu peço que entra no inbox aqui do Fera, entra em contato com uma rede, diz Manda que é pra para mim. me procurar, Henrique pra mim. Antunes, e Olha aí, acha gente. lá dentro da BYD, que a gente vai olhar, vai avaliar com carinho isso. A intenção nossa não é correr de nenhuma responsabilidade com relação a isso, que seja um item crítico do carro. Então, mas a gente vai avaliar, eu volto com vocês, Legal. com notícias sobre esse tema. É lógico que é um tema que a gente tem que escalar para a matriz, porque toda a nossa garantia ela é ancorada na matriz. A gente vai escalar para a matriz e a gente volta ali com uma. Não, a gente um entende posicionamento. a complexidade que é alterar algo que já foi referendado, validado, né? E porque principalmente a gente tem uma cultura na BYD que é o seguinte, toda vez que a gente altera alguma coisa, a gente retroage. Então muitas vezes as montadoras alteram e ela é dali para frente. pra frente. Não, quando a gente altera, a gente retroage. Quando a gente alterou isso aqui do garantia do motor, retroagiu, todo mundo tem. Valeu Todo pra mundo todo tem. mundo. Todo mundo tem. Motor, 8 anos. 8 anos, todo mundo, 8 anos, elétrico. Elétrico. Não os híbridos não. Tá. Então assim, então a gente retroage. Então quando a gente vai tomar uma decisão, puta, vamos mexer na garantia da multimídia, então eu tenho carros com 1 ano que estariam já fora da garantia, ele vai voltar para a garantia. É um negócio que a gente anda sempre para trás. Então, Bacana isso. importante e claro, eu vou voltar de novo, eu comentei isso com o Fera, né? Independente se é a multimídia ou não, qualquer item que a gente possa perceber
Porque se a gente souber, a gente repara antes, tiver história. Mas qualquer item que venha a ser um item problemático para o nosso mercado, com certeza a gente vai olhar com carinho, rever o prazo de garantia, ou retroagir, ou fazer algum tipo de campanha. No sentido, assim, é uma construção, né? Porque assim, acho que a marca de automóvel, o automóvel para o brasileiro ele é muito importante. E essa relação com a marca, ela é vitalícia muitas Quantos vezes. Recal tem? Carros? Exatamente. Nenhum. Não da Não, BYD. de outros carros, sim, um monte. Começa a acontecer isso. Não, vamos além, Marcelo. Vai virar os problemas Quanto- crônicos. Quantos nós temos crônicos que não são assumidos? Há muitos. Mas muito. Não é problema Não, crônico. nós temos problema em carros a combustão, tem problema crônico que lá fora é tratado com recall e aqui no Brasil o brasileiro tem que pagar pela peça do recall. Sim. Câmbio. Tem multimídia, que eu não vou Coisas. falar a marca aqui que não é o caso, mas que o duto do ar-condicionado condensa, pinga na multimídia e estraga de quase, vamos botar assim, de um número superior a 20%. Coisa. E a gente vê pingando e vê lá a oxidação do pingo. Será que não é erro de projeto? Não é assumido. Então, gente, eu mesmo passei um problema numa montadora que foi uma peça que tem um braço, até a suspensão, amortecedor, ela tinha um bracinho assim, tá? Que era o sensor de nivelamento da suspensão. Ela era para fora. Se você desse um peteleco com força, você quebrava e você tinha que comprar um amortecedor de 16 mil reais. Eu liguei, o cliente tinha caminhões da montadora, mais de 100 caminhões, era um cliente refinado. Eu mandei os documentos dos caminhões, porque eu não quis deixar o produtivo pagar, porque o produtivo botou a roda, que era uma roda aro 20, então, tadinho, né? Foi negado. E no ano seguinte, esse carro veio com o sensor de nivelamento da suspensão para trás da roda. Então eu queria dizer aqui o seguinte, eu não estou apoiando aqui de mimimi não, mas montadora que dá a cara a tapa para diálogo, eu não conheço. Não conheço. Tá? Marcelo não queria vir. Marcelo é chato, eu não quero puxar saco de ninguém. Já falou, veio só por causa do Fera. Eu Tô mentindo, Rafael, Marcelo? Não é porque eu sou o incômodo. Eu sou o caroço da azeitona dos caras. Porque eu falei da BYD, mas você entra no meu perfil, são todas as montadoras, porque tem problemas. Os É carros pedrada. apresentam problema. Eu tô esperando, porque eu falo pro pessoal, quem compra um carro que é lançamento, ele está comprando uma ficha técnica. Depois que o carro vai para o mundo real, as pessoas começam a utilizar, o Uber do chefe coloca para rodar e levar, aí a gente vai começar a saber se a suspensão é legal, se o carregamento é bacana, se a bateria vicia ou não, se perde a capacidade ou não perde, como é que funciona. Então é importante a gente ter esse contato e essa visão. Então eu incomodo a galera. E você Quando incomodou veio tantas montadoras, teve alguma que te deu essa... Aí chega o convite, vem aqui na BYD, eu falo, pô, os caras vão me bater, eu tenho que levar quanto de segurança? É o contrário. Tá mais fácil eu apanhar, O os Fera caras falou, tudo grande, vem meu. tranquilo, vem tranquilo. Vamos embora. Teve alguma dessas que te deu essa abertura? Não, também não tenho diálogo. Eu faço meus vídeos e ninguém se preocupa com o conteúdo. Ó, Marcelo, Isso vem é cá, diferente, vamos tentar corrigir esse problema que você está apontando. Não, ninguém me chamou para isso. Isso é verdade. Não puxa o saco, mas a verdade tem que ser dita. Mesmo que seja, às vezes não é pra corrigir, às vezes não é pra mudar, Sim. às vezes é pra explicar, ou às vezes mesmo é pra argumentar. Então, Para assim, qualquer coisa. não é tudo, não consigo mudar. Às vezes eu vou explicar, não, isso é A, B mais C. Então, isso é importante, essa é a postura da BYD. A BYD é aberta ao diálogo, a entender, a se posicionar sempre da maneira melhor, o mais correto. Bacana, a gente agradece e o público agradece porque isso é para o público. Esse conteúdo, isso tudo que a gente está fazendo aqui é para você que está na dúvida, que está pensando compro ou não compro, que quer saber se vale a pena ou não e quer saber qual é a cultura Da qual é montadora. o featuring, né? Essa palavra da vez agora. Qual Olha, é o gente, brand que ela quer? Marcelo Eu fez... vou te interromper de novo. A gente falou do T3, eu vou semana que vem, a gente combina, eu vou te mandar o meu TAM. Legal. Eu tenho um TAM do primeiro de 3 que chegou no Brasil, Legal. que o meu carro hoje tem 70 mil quilômetros. A gente estava conversando há pouco lá embaixo. Você ele falou tem que 70 liberou para a mil. pista, para o pessoal fazendo O Festival Interlagos. Interlagos, quem tem foto do Festival Interlagos tem um TAM branco lá para É o pegar a seu. placa, é meu carro. Então o carro tem 70 mil quilômetros. Legal. Eu vou mandar para você para que você faça a vistoria, desmonte, Eu abaixe. quero ver a suspensão. E olha a suspensão. Então pesa 2,5 toneladas. Eu sei, foi o primeiro carro que eu fiz vistoria elétrico, foi o BYD TAM. Qual a quilometragem, você lembra? Ele tava com 2.000 quilômetros. Era muito novo, muito novo. Deu para ver toda a estrutura do veículo,
deu para ver como que é a suspensão, deu para ver a forma de construção dos veículos. O que porque você achou? é monobloco. Gente, aqui não tá ganhando nada. Aqui é totalmente Isenção total. isento de qualquer... Aqui é público. Não, o que você achou? O que eu postei Pode falar pessoal, mal. não, tá no aberto. Eu postei no aberto até para o pessoal ver. Chama atenção. Às vezes a gente faz vistoria em carro a combustão, como por exemplo uma BMW 320, que não tem uma manta acústica no capô. Ela tem uma tampa grande em cima do motor, mas a manta no capô não tem. E o BYD TAN tem a manta, tem aquela tampa também com aquela proteção. Diferente num carro que tem um motor elétrico. Sem vibração, Você tem fala não. assim, Dois. exatamente. Não era nem necessário ter aquele tipo de material. A gente sabe que é um material caro. Num carro, tudo que você vai adicionando é custo, e é custo que se multiplica de forma exponencial. E, gente, só para também encerrar, muita gente falou da multimídia, muita gente falou de várias coisas, mas vamos só pesar, que todo mundo gosta de falar e falar mal do engajamento, ou o pessoal que gosta de uma notícia ruim. Quem dá 5 anos de revisão grátis? Tá? Ninguém dá. Quando você vai ver uma bateria, você faz vistoria em carros híbridos e elétricos. Sim. Qual a bateria que é dentro do chassi e não é exposta? Não, só o selado que você disse que você olha por baixo, eu até filmei. Selado por baixo é o da BYD. Entende? E ainda tem proteção, que é como se fosse um material parecido com Kevlar. Então, gente, mesmo antes da polêmica ser resolvida aqui, Sim. resolvida não. Resolvida não, Tá discutir, eu acho anotado, que tá anotado. Tá gravado. Tá Mas eu gravado. queria te fazer uma pergunta, porque Sim. o meu amigo Rafa comprou um BYD, Sim. compraria de novo? Compraria de novo. Com Tá certeza. curtindo? Tô. A gente fez conta lá. Eu tenho uma conta que o Marcelo, ele que levantou, e a culpa é dele disso aqui, foi o seguinte: você é Uber, uso profissional. Se você ficar 2 anos com o carro, E rodar os 150 mil quilômetros, sem precisar trocar óleo e filtro, sem precisar abastecer gasolina, todo esse dinheiro que se você compra um carro a combustão, 150 mil reais, e você vai rodar 150 mil quilômetros com ele, você vai gastar o dobro só com combustível, vai gastar mais 150, mais 100 mil reais em revisão. No BYD, no elétrico, você não tem isso. a gente fez uma conta Você por não, baixo. você não tem esse gasto todo. O carro sairia, comparando com um carro a combustão, com 150 mil quilômetros, né, que nós fizemos, Para rodar. 30 mil reais. O que o resto seria um payback, né, seria um custo que seria amortizado pela economia de combustível de um carro a combustão. Então, o carro se paga. Não, isso é um fato. Isso não é puxar um saco, isso é um fato do elétrico. E isso O que ele tá elétrico vem falando, para diminuir custo de manutenção e custo real diário, porque é combustível. E a energia elétrica é infinitamente mais barata. e o Marcelo tá falando que ele não é. Porque se tu pergunta pra mim, ele fala, eu iria comprar e compro. Agora, pergunta pro Marcelo, você compraria? Seria bom pra quem faz Uber? Não, para quem Por faz. exemplo, Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso lá atrás, acho que foi no final do ano passado. Tô querendo comprar um carro até 150 mil para fazer aplicativo. Eu falei, olha, vocês vão me xingar, vão falar que eu estou fazendo publicidade, mas não é, que eu nunca recebi dinheiro de montadora nenhuma. Mas se eu fosse defender o meu pão lá fora, eu iria de elétrico sem dúvida nenhuma, porque o carro é uma ferramenta de trabalho. Não tem que dar manutenção, porque a manutenção o pessoal fala, eu vou trocar óleo e filtro. O carro vai quebrar, com 50 mil quilômetros você vai trocar vela, a bobina vai embora, correia de alternador vai dar problema. Quer dizer, não é só esse tipo de manutenção. O elétrico, ele vem facilitar muito isso. Para quem quer ganhar dinheiro com o carro, vai utilizar o carro como uma ferramenta, poxa. Até mesmo numa desatenção, né? Porque numa combustão, se você desatentou, o óleo baixou demais, você perde o Combustível motor. adulterado. O que eu mais pego de problema em motor de carro é combustível adulterado. Óleo Desculpe. adulterado. Óleo falsificado. O que a gente passa aqui não é brincadeira. E ter toda essa solução, tem gente que pode achar o seguinte, caramba, eu deveria, se eu fosse, entre aspas, interesseiro, por exemplo, no meu negócio é muito melhor que fique carros a combustão. Porque o que eles dão de problema, mais as pessoas vão precisar de vistoria. Né? Perfeito. Só que eu tenho uma visão para frente, é para o futuro. Já foi. Aí tem gente que tem oficina mecânica falando mal do cara- carro elétrico. o cara tem não- gente que é dono de posto falando mal do carro elétrico. Tá defendendo Mas o pão do cara. Mas é uma defesa que é igual o cara que vendia máquina de filme falar contra a máquina digital. Descredibiliza. Você tem que se adaptar e se renovar. A gente Exato. faz vistoria de carro e agora estamos falando de elétrico também. E a gente vai incluir isso. E vão ter itens, cada vez mais itens dos carros elétricos para a gente poder vistoriar e analisar. Como é que você não vai vistoria uma bateria para saber se ela é do carro, se ela não foi trocada? Trocada. Daqui a pouco isso vai A ser um lixo. saúde dela, Exatamente. você pega um iPhone hoje, você compra um telefone, Saúde.
O que você paga? A saúde da bateria. Então acho que muito bacana. Gente, Obrigado, Luiz. quem fecha é o Fera, mas eu queria dizer para vocês muito obrigado por Obrigado. virem aqui, da gente bater um papo. A voz, né, de vocês todos, enfim, dos seguidores de vocês que às vezes comentam ali embaixo, é muito importante para que a gente possa realmente construir uma montadora com a cara do Brasil. É isso que a BYD quer ser. Gente, obrigado se você ficou até aqui. Coloca nos comentários as suas dúvidas. Pode mandar um recado para o Marcelo, um recado para o Rafa, ou Uber do chefe Marcelo Toledo, Felipe Fera e Henrique Antunes. Mas não manda para ele não, porque tem o saque da BYD, beleza? Obrigado, Henrique. Valeu. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Fera. Rafa. Obrigado, Henrique. Muito Prazer. bom. Valeu. E depois desse vídeo, a fábrica me convidou para ser o porta-voz da nova garantia da Central Multimídia, que triplicou. Agora a Central Multimídia da BYD tem 3 anos de garantia. E isso foi um conforto e também mostra que uma fábrica também ouve o consumidor. Pela primeira vez, nós tivemos acesso a discutir o assunto, a falar qual era a voz do público, a necessidade do público, e conseguimos que a fábrica ouvisse e dissesse: vocês são verdadeiramente importantes.